Alice tentou falar alguma coisa, mas Nair, com aquele jeito dela, se intrometeu. Mãe, chega! Você se preocupa mais com o que os outros vão pensar do que com a gente. Eu tô cansada disso. Você vive pra igreja, mas esquece que a gente é de carne e osso, que a gente tem sentimentos. Eu nem sei direito por onde começar. Por quê? Olha, o que aconteceu comigo foi coisa de novela, daquelas bem dramáticas, sabe? Só que não tem final feliz. Não, a história é um escândalo, daqueles que deixam a família inteira de cabelo em pé, mas vou contar do começo, porque senão vocês não vão entender a bagunça toda. Meu nome é Clarice, tenho 26 anos, moro numa cidadezinha pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, sabe? E, claro, onde qualquer fofoquinha vira um evento. Eu sempre fui meio curiosa, sabe? Aquele tipo de pessoa que quer saber de tudo, que mete o nariz onde não é chamada. Só que, dessa vez, eu juro que não estava procurando nada. Só queria fazer uma visitinha surpresa para as minhas tias, Alice e Nair. Essas duas sempre foram meio esquisitas, para ser bem sincera. Moram juntas desde sempre. Nunca casaram, nunca namoraram ninguém, nem sequer falam de ONU. A família sempre achou estranho, mas todo mundo respeitava, né? Cada um no seu quadrado. Só que eu sempre senti que tinha algo fora do normal ali. Elas eram muito grudadas, sabe? Tipo, grudadas demais. Enfim, naquele domingo, eu estava sem nada para fazer e pensei, vou passar lá na casa das tias. Elas moram num cantinho afastado da cidade, numa casinha pequena e bem ajeitadinha. Cheguei lá sem avisar. Ok, né? Surpresa, o portão estava destrancado. Achei estranho, porque Alice e Nair são super paranoicas com segurança. Mas, beleza, entrei. A casa estava um silêncio só. Nenhum barulho, nenhuma música, nada. E olha que nem bicho elas têm, nem cachorro, nem gato, nada. Achei que estavam dormindo ou sei lá. Aí fui entrando devagarzinho, né? Passando pelo corredor, comecei a ouvir umas risadinhas. E pensei, oxe, será que tem visita? Foi aí que eu vi. Meu Deus do céu, só de lembrar me dá até um arrepio na espinha. A porta do banheiro estava entreaberta e eu não me aguentei. Dei uma espiada aí. Meu povo, quase desmaiei ali mesmo. Era Alice e Nair, minhas tias, no chuveiro, completamente nuas, se beijando, se agarrando, rindo. Pareciam duas adolescentes apaixonadas. Eu travei. Não conseguia acreditar no que meus olhos estavam vendo. Minhas tias, irmãs, fazendo aquilo. Minha cabeça deu um nó. Senti um misto de nojo, raiva, confusão. Meu sangue ferveu. Aí não me aguentei. Empurrei a porta com tudo e gritei. O que é isso aqui? Vocês são irmãs. Que nojeira é essa? Elas congelaram. Alice desligou o chuveiro na hora, enquanto Nair tentava se cobrir com uma toalha. Clarice, o que você está fazendo aqui? Como você entra na casa dos outros sem avisar? Nair gritou. Mas eu já estava fora de mim. Vocês não têm vergonha nessa cara. Não? Duas velhas, sapatonas e ainda irmãs. Isso é pecado, é imoral. Deus vai castigar vocês. Elas tentaram dizer alguma coisa, mas eu não quis ouvir. Saí correndo da casa. Bati o portão com tanta força que acho que ecoou na cidade inteira. Fui direto na casa da avó. Eu precisava contar. Não tinha como guardar aquilo só para mim. Contei tudo. Tio. Ei, claro, como era de se esperar. Minha avó ficou chocada. Respirou fundo e disse, deixa que eu resolvo isso. Ela decidiu convocar uma reunião de família para resolver essa vergonha. E aí, meu povo, foi quando o barraco começou. Depois de eu abrir a boca e soltar tudo para minha avó, ela ficou em choque. E olha, minha avó não é mulher de se escandalizar fácil. Com 82 anos, Dona Margarida já viu de tudo nessa vida. Criou 3 filhas sozinha depois que meu avô sumiu no mundo. Trabalhou como costureira, vendedora e ainda arrumava tempo para ser uma mulher reta. Digna, de igreja, para vocês terem ideia. Ela teve minhas tias, Alice e Nair, com 20 e 22 anos, e nunca deixou faltar nada para elas. Sempre foi o tipo de mulher que todo mundo respeita, sabe? Aquela que a gente olha e pensa, essa aí tem moral. Mas quando eu contei o que vi na casa das tias, minha avó perdeu a cor, botou a mão no peito, respirou fundo e disse,
Isso não vai ficar assim. Clarice, essa pouca vergonha vai acabar. Que Deus me dê forças. No dia seguinte, sem avisar ninguém, ela foi até o pastor Marcos, o homem mais respeitado da igreja. Um homem alto, de voz grave, cheio daquelas palavras que fazem a gente até acreditar que o mundo tem jeito. Minha avó contou tudo para ele. Chorando, disse que precisava de uma oração de libertação na casa das filhas, que aquele espírito de confusão e desordem tinha que sair de lá, que ela não aceitava duas filhas dela vivendo no pecado, e ainda mais pecado entre irmãs. O pastor Marcos, claro, topou na hora, pegou a Bíblia, o óleo ungido, e foi com minha avó direto para a casa da Alice e da Nair. E lá foram eles, minha avó com aquele olhar de quem não ia aceitar desculpas, e o pastor com a Bíblia embaixo do braço. Chegando lá, adivinha, as tias estavam sentadas na sala, tomando café e fingindo que nada tinha acontecido. Quando viram minha avó e o pastor entrando, com aquele ar de autoridade, a expressão delas mudou na hora. Pareciam duas crianças pegas no flagra. Que é isso agora? Mãe, perguntou Alice, já desconfiada. Isso é o começo do fim dessa vergonha? Respondeu minha avó. Seca, ela olhou firme para as duas e continuou. Vocês acham que vão continuar nessa vida de pecado? Não enquanto eu estiver viva. Eu trouxe o pastor Marcos para orar por essa casa. Vamos expulsar esse demônio que está confundindo as cabeças de vocês. Alice bufou. Mãe, que absurdo é esse? A gente não está possuído. Não. Isso é a nossa vida. Nossas escolhas. Escolhas nada. Isso é o diabo. E eu não vou admitir. Vocês são irmãs. Meu Deus do céu, onde já se viu? Isso é pecado mortal. Pastor, pode começar a oração, disse minha avó. Uma voz firme. O pastor Marcos abriu a Bíblia e começou a orar alto, muito alto. Falava em expulsar o espírito da desordem, do engano, do pecado. Jogou óleo ungido nas portas, nas janelas e até no sofá onde as tias estavam sentadas. As duas não falaram mais nada, mas era visível o incômodo. Alice revirava os olhos, enquanto Nair mexia as mãos, nervosa. Vocês precisam se arrepender. É só com arrependimento que a alma de vocês vai se salvar. Gritou o pastor, no auge da oração. Minha avó, com lágrimas nos olhos, implorava, parem com isso. Minhas filhas, vocês ainda têm salvação. Vocês não nasceram para essa vergonha. Por favor, se libertem. Mas as tias ficaram quietas. Não deram nenhum pio. E, quando a oração acabou, o pastor Marcos virou para minha avó e disse, Dona Margarida, agora só Deus pode tocar no coração delas. Fizemos a nossa parte. Minha avó saiu de lá arrasada. Ela não era mulher de desistir fácil, mas ficou claro que Alice e Nair não estavam nem um pouco dispostas a mudar. A reunião de família vai ser a última chance. Elas vão ter que escolher, ou saem desse caminho, ou eu viro as costas para elas. Disse minha avó, com os olhos cheios de lágrimas, e eu só queria que aquilo acabasse logo. Não aceitava ter tias vivendo naquela situação vergonhosa. Para mim, aquilo era uma mancha na nossa família. E eu estava disposta a fazer o que fosse necessário para acabar com aquilo. E, no fundo, sabia que a reunião seria explosiva, o pior ainda estava por vir. Chegou o dia da reunião. E, olha, a tensão já estava no ar antes mesmo de todo mundo chegar. Minha avó, firme e religiosa como sempre, estava sentada na cabeceira da mesa da sala, com a Bíblia ao lado. Minha mãe, meu pai, eu e um monte de parentes, tudo apertado na sala pequena, esperando por Alice e Nair. O clima era tão pesado que dava para cortar com uma faca. Meu pai, principalmente, estava com uma cara de poucos amigos. Ele sempre foi o tipo de homem autoritário, daqueles que acham que mandam tudo. E agora, com esse escândalo na família, ele parecia um vulcão prestes a explodir. Alice e Nair chegaram juntas, de cara fechada, com aquele ar de quem já sabia que ia enfrentar um tribunal. Nem olharam para ninguém. Só sentaram no sofá, lado a lado, e esperaram. Minha avó abriu a reunião com a voz tremendo de raiva e de mágoa. Eu criei vocês com tanto sacrifício, com tanto amor, ensinando o caminho de Deus, para vocês me aparecerem com uma vergonha dessas. Alice, Nair, vocês estão matando a sua mãe. Isso é um desrespeito com a nossa família, com tudo que eu ensinei para vocês. Eu não aceito isso. Não aceito. Alice tentou abrir a boca,
mas minha avó não deixou. Continuou. Mais firme ainda. Essa pouca vergonha vai acabar agora. Vocês não vão mais morar juntas. Eu não vou permitir que isso continue. É pecado. É nojento. E é contra as leis de Deus. Foi aí que meu pai, que já estava fervendo, explodiu, levantou da cadeira de uma vez e apontou o dedo para as duas. Isso é uma aberração. Vocês estão acabando com a nossa família. Estão matando a nossa mãe aos poucos com essa nojeira. Isso tem que acabar agora. De um jeito ou de outro. Alice ficou calada, mas Nair, que sempre foi a mais estourada, não deixou barato, levantou no mesmo instante e encarou meu pai de frente. Você cala a boca. Luiz, cala essa maldita boca. Você é o último aqui que pode falar de moralidade. Traidor de uma chica, trai a sua mulher há mais de 10 anos e ainda quer dar uma de santo. Me poupe. A sala inteira congelou. Todo mundo ficou olhando de um para o outro, sem acreditar no que tinha acabado de sair da boca da Nair. E aí, como se ela tivesse preparado o golpe final, Nair tirou um envelope da bolsa e jogou em cima da mesa. Toma. Clarice, já que você gosta tanto de fuçar na vida dos outros, dá uma olhada aí. Talvez sua mãe queira ver também. Eu abri o envelope com as mãos tremendo e quase não acreditei no que vi. Eram fotos. Fotos do meu pai com outra mulher. Abraçados, se beijando. Em uma das fotos, ele estava entrando num motel com ela. Minha mãe, que até então estava quieta, pegou as fotos da minha mão. Quando viu, ficou fora de si, levantou e deu um tapa na cara do meu pai com tanta força que o barulho ecoou na sala. Seu desgraçado, você me traiu esse tempo todo e ainda tem coragem de vir aqui falar de vergonha? Você é uma vergonha. Você é pior do que tudo isso aqui. Minha mãe estava descontrolada, chorando e gritando, enquanto meu pai tentava se explicar, mas não conseguia nem formar uma frase. Minha avó começou a passar mal, levou a mão ao peito e ficou pálida. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, que desgraça é essa na minha família? Eu corri para pegar água, tentando acalmá-la, mas no meio daquela confusão, ninguém ouvia ninguém. Era grito para todo lado. Alice, que até então estava quieta, finalmente se levantou e disse: Vocês acham que a nossa vida é uma vergonha? Olha para essa família, olha para vocês. Isso aqui é um circo. E eu estava no meio daquele furacão, sem saber o que pensar, o que fazer. Minha cabeça parecia que ia explodir. Era muita informação, muita confusão, e eu só conseguia pensar, onde é que isso vai parar? Depois daquela bomba que minha tia Nair soltou, parecia que o chão tinha se unido debaixo dos nossos pés. Minha mãe chorava no chão, arrasada, segurando as fotos do meu pai com outra mulher como se aquilo fosse o próprio fim do mundo. Meu pai, por outro lado, estava transtornado. Ele olhava para Nair com tanto ódio que eu achei que fosse explodir ali mesmo. E Nair, como sempre, não deixava barato. Ela continuou, com a voz firme e cheia de raiva. E não é só isso. Não. Viu? Além de traidor, Luiz, você tem 2 filhas fora do casamento. Isso mesmo. Clarice, você tem 2 irmãs que nem conhece. 2 meninas que ele escondeu esse tempo todo. E sabe o que é pior? Ele nunca teve coragem de assumir elas como filhas. Só paga umas pensões minguadas para calar a boca da mãe delas. E vem aqui bancar o santo moralista, apontando o dedo para mim e para Alice. Eu tenho 62 anos. Luiz, eu tô cansada de engolir saco. Essa família é ridícula, preconceituosa. E, Clarice, você é uma enxerida, uma fofoqueira que não tem nada a ver com a nossa vida e ainda acha que pode dar pitaco. Você não paga as nossas contas. Menina, quem é você para nos julgar? Sinto pena da sua mãe. Irmão, o quê? Hoje, sua casa caiu. Aquilo foi a gota d'água. Meu pai explodiu, sem dizer uma palavra. Ele avançou na Nair com tanta raiva que ninguém teve tempo de reagir. Segurou o pescoço dela com as 2 mãos e começou a apertar com força. Você vai calar essa boca agora. Sua desgraçada, você destruiu minha família. Você é uma vergonha, uma aberração. Minha avó começou a gritar, desesperada. Luiz, solta ela. Pelo amor de Deus, solta a sua irmã. Isso vai matar sua mãe. Mas meu pai parecia cego. Tomado pelo ódio, a Nair tentava se soltar, mas ele estava com uma força descomunal, os olhos arregalados, gritando como um lobo.
Eu corri para cima dele, gritando, deixa ela. Pai, pelo amor de Deus, larga ela, você vai matá-la. Puxei ele pelo braço, tentando afastá-lo, mas parecia que ele nem me ouvia. Minha avó estava pálido, sem fôlego, segurando o peito. Alice, desesperada, tentava separar os dois, mas meu pai continuava apertando o pescoço de Nair, como se aquilo fosse resolver alguma coisa. Minha mãe, ainda no chão, chorava sem parar, completamente arrasada. Ela não conseguia nem se levantar, só soluçava, segurando as fotos. Alice gritava, tentando puxar o braço do meu pai. Luís, para, você tá louco? Para com isso agora. Mas ele não parava. A sala inteira era um caos. Gritos, choro, desespero, e eu no meio daquela confusão, com o coração disparado, tentando fazer meu pai soltar a Nair. Puxei ele com toda a força que tinha, enquanto Alice empurrava ele por trás. Finalmente, ele soltou, mas quando soltou, Nair caiu no chão, tossindo, tentando recuperar o fôlego. Minha avó gritou, meu Deus, que desgraça é essa na minha família? Isso é coisa do demônio. Isso não é normal. O que eu fiz para merecer isso? Nair, mesmo caída no chão, ainda conseguiu apontar o dedo para o meu pai e dizer, com uma voz rouca, você é um covarde, Luís, um covarde que não sabe lidar com a própria podridão. Alice correu para ajudar a Nair a se levantar, enquanto eu tentava segurar meu pai, que ainda tremia de raiva. Minha avó estava passando tão mal que eu achei que fosse desmaiar. Minha mãe continuava no chão, chorando como se o mundo tivesse acabado. E eu não sabia o que fazer. O que pensar? Parecia que aquele dia não ia ter fim. Era como se o inferno tivesse descido para dentro daquela sala. Depois daquele show de horrores, os parentes que estavam na sala foram indo embora um por um, de cabeça baixa, sem nem se despedir. Ninguém aguentou ficar mais. A confusão tinha passado dos limites. No final, sobramos só nós, eu, minha avó, meus pais e as tias Alice e Nair. Minha avó estava sentada no sofá, com as mãos no rosto, chorando baixinho. De vez em quando, ela olhava para o teto, como se estivesse pedindo uma resposta para Deus. De repente, ela começou a falar, com a voz tremendo de tristeza. Eu não mereço isso. Senhor, me leve daqui. Eu não aguento mais essa baixaria. O que o restante da família vai pensar? Meus 3 filhos perdidos no mundo. E eu aqui, tão crente, tão fiel. Sou mulher de igreja. Sou líder das mulheres. Regente do coral. Sempre fiz tudo certo. Jesus, sempre te servi com todo o meu coração. E olha o que eu ganho em troca. Minha família só me decepciona. Jesus, me leva. Me leva. Pai, aquilo me partiu o coração. Minha avó sempre foi o pilar da nossa família, a mulher forte que segurava todo mundo. Ver ela daquele jeito, tão derrotada, tão magoada, me deixou arrependida. Na hora, comecei a pensar, será que foi culpa minha? Será que eu não devia ter falado nada? Será que era melhor deixar tudo quieto? Eu estava perdida, confusa e arrependida. Nunca imaginei que a coisa ia virar esse inferno. Alice e Nair se aproximaram da minha avó, tentando consolar ela. Alice pegou na mão dela e disse, mãe, não fala assim. A gente te ama. A gente não queria que nada disso acontecesse. Mas, por favor, tenta entender. A nossa vida não é um pecado. A gente não fez nada para te magoar. Minha avó puxou a mão de volta e olhou para as duas com os olhos cheios de lágrimas. Vocês não entendem, né? Vocês não entendem o quanto isso me machuca, o quanto isso é errado aos olhos de Deus. Vocês são minhas filhas, mas o que estão fazendo é contra tudo o que eu acredito. Como é que eu vou encarar a igreja agora? Como eu vou olhar para as irmãs do coral? Vocês acham que é fácil para mim? Alice tentou falar alguma coisa, mas Nair, com aquele jeito dela, se intrometeu. Mãe, chega. Você se preocupa mais com o que os outros vão pensar do que com a gente. Eu tô cansada disso. Você vive para a igreja, mas esquece que a gente é de carne e osso, que a gente tem sentimentos. A nossa vida não tem nada a ver com o que o pastor prega. É a nossa vida. Mãe, a nossa. Enquanto isso, meu pai estava num canto, tentando falar com a minha mãe. Ele estava com a cara abatida, como se finalmente tivesse sentido o peso das merdas que fez. Amelia, me escuta. Por favor, deixa eu explicar. Eu sei que errei, mas eu te amo. A gente pode resolver isso.
eu posso mudar. Ele dizia, com a voz baixa e cansada. Minha mãe, ainda com as fotos na mão, olhou para ele com tanta raiva que dava até medo. Resolver o quê? Luís, o quê? Você mentiu para mim por mais de 10 anos. Você destruiu nossa família. Eu devia te largar agora mesmo. E eu estava ali, no meio daquele caos, sentada num canto da sala, sem saber o que fazer ou o que falar. Eu me sentia culpada. Nunca imaginei que minha curiosidade e minha vontade de fazer o certo iam acabar virando isso. O clima era tão pesado que parecia que ninguém conseguia respirar direito. Minha avó começou a chorar de novo, e Alice tentou abraçar ela, mas minha avó afastou. Não, Alice, não adianta. Eu tô destruída. Tô humilhada. Minha família é uma vergonha. Só o que eu peço é que Deus tenha misericórdia de mim. O que eu não aguento mais. Eu não aguento. Aquela cena ficou gravada na minha cabeça. Minha avó, tão forte, tão certa das coisas, agora parecia tão frágil. Eu só conseguia pensar, o que foi que eu fiz? Onde é que isso vai parar? A coisa já estava um caos. Mas meu pai, com toda a raiva do mundo, não podia deixar quieto. Ele olhou para minha tia Nair com os olhos arregalados, cheios de ódio, e gritou, isso é sua culpa, sua velha sapatona. Você não tem vergonha do que fez. Tá feliz agora? Destruiu a vida de todo mundo. Tenho desgosto só de pensar que você é minha irmã. Nair, que nunca deixou ninguém passar por cima dela, rebateu na hora, esbravejando. Ah, é minha culpa. Luís, aqui nessa família é tudo fachada. E você, mãe, que fica aí bancando a santa, vamos falar de você. Então, o que eu sei de tudo, sei que o Luís nem é filho do nosso pai. Isso mesmo. Na época, o pai estava bêbado pelos cantos, e você, mãe, com raiva dele, saiu por aí traindo. Eu sou a mais velha. Eu vi tudo com esses olhos, então me poupe desse discurso de moralidade. A sala ficou muda. O silêncio era tão pesado que parecia que todo mundo tinha parado de respirar. Meu pai, transtornado, virou para minha avó, com um rosto vermelho de raiva e confusão. Mãe, fala que isso é mentira. Sério. Eu tenho 51 anos e só hoje vou descobrir que o meu pai não é o meu pai de verdade. Não é possível. Quem que é? Mãe, quem é o meu pai? Que decepção é essa? Misericórdia. Minha avó, que até então estava pálida e chorando, explodiu, levantou, apontou o dedo para Nair e gritou, Nair, sua víbora, como você pode fazer isso comigo? Você quer acabar com a sua mãe? Pois bem, Luís, eu trai mesmo. O pai de vocês era um cachaceiro desgraçado, e eu não me arrependo. Mas isso já são águas passadas. Eu aceitei Jesus. Eu me converti. Isso não me define mais. Meu pai estava paralisado, como se tivesse levado um soco no estômago. Mãe, não faz isso comigo. Quem é o meu pai? Me responda. Pelo amor de Deus. Minha avó abaixou a cabeça, e a resposta veio tão baixa que parecia que ela estava se envergonhando até de falar. Eu não sei. Luís, eu não sei quem é o seu pai. Naquela época, eu estava perdida no baile. E, naquela noite, saí com mais de 7 homens. Desculpa, meu filho, eu não sei. A expressão do meu pai mudou na hora. Ele passou da raiva para uma mistura de nojo, tristeza e decepção. Mãe, que vergonha da senhora, que decepção. A senhora é tão santa, tão crente, mas olha o que escondeu a vida inteira. Que família é essa? Sem dizer mais nada, ele saiu correndo da sala. Aos gritos, passou por mim e pela minha mãe como um furacão. Minha mãe tentou segurar ele, mas ele sacudiu a mão dela e foi embora. Pegou o carro e saiu cantando pneu, sem nem olhar para trás. Minha avó, que já estava nervosa, começou a passar mal. Ela colocou a mão no peito e caiu no sofá, com os olhos fechando devagar. Alice gritou, minha mãe! Meu Deus! Ela desmaiou. Foi um corre-corre. Todo mundo desesperado. Peguei o celular e liguei para o SAMU. A sala, que já parecia um inferno, virou uma zona de pânico. Enquanto esperávamos a ambulância, eu olhava para minha avó desmaiada e pensava, o que foi que eu fiz? Eu só queria botar as coisas no lugar, mas acabei jogando tudo no chão. Isso aqui está muito além do que eu imaginava. Será que vai ter volta? Quando a ambulância chegou, minha avó ainda estava desacordada. Eles colocaram ela na maca e levaram correndo para o hospital.
E ali fiquei eu, sozinha na sala, com a cabeça girando, tentando juntar os pedaços do que sobrou da nossa família. Depois daquela confusão, parecia que o dia tinha finalmente dado uma trégua. Minha avó se recuperou e teve alta algumas horas depois. Foi só um susto, mas dava para ver nos olhos dela o cansaço de tudo o que tinha acontecido. Ela voltou para casa, enquanto minha mãe, Amelia, foi para nossa casa, ainda arrasada. Minhas tias Alice e Nair também foram embora, sem falar muita coisa. E o meu pai sumiu, nenhum sinal dele, nem atendia o celular. Decidi ficar com minha avó naquela noite. Ela estava tão abalada que eu não tinha coragem de deixá-la sozinha. Apesar do silêncio, dava para sentir que a cabeça dela estava cheia de pensamentos. Eu também estava preocupado, principalmente com o meu pai. Ele não atendia, e isso estava me deixando inquieta. Será que ele estava bem? Será que estava em algum lugar pensando? Ou tinha feito alguma besteira? Por volta das 3 da manhã, eu estava dormindo no sofá da sala quando o telefone tocou. O som me assustou, ecoando na casa silenciosa. Levantei às pressas e corri para atender, com o coração na mão. Alô? Perguntei, a voz ainda meio embargada de sono. Do outro lado da linha, era a voz da minha mãe, Amélia, chorando desesperada. Clarice, pelo amor de Deus. Clarice, o seu pai sofreu um acidente. Ele está na UTI. É grave? Muito grave. Eu fiquei paralisado, não sabia o que dizer. O que? Onde ele está? Mãe, o que aconteceu? Perguntei, com as mãos tremendo. Ele estava na estrada, bateu de frente com uma carreta. Está no hospital? Clarice, vem para cá agora. Minha mãe chorava tanto que mal conseguia falar. Quando desliguei, me virei para minha avó, que já tinha acordado com um barulho. Ela olhava para mim com aquele olhar de preocupação, como se já soubesse que era algo ruim. Clarice, quem era no telefone? O que aconteceu? Ela perguntou, segurando a Bíblia no colo. Engoli seco. Como é que eu ia contar aquilo? Mas não tinha escolha. Me ajoelhei ao lado dela e falei, com a voz trêmula. Foi a mãe. O pai sofreu um acidente. Ele está na UTI. É grave. A gente precisa ir para o hospital agora. Minha avó ficou pálida. Colocou a mão no peito. Respirou fundo e disse, meu Deus, meu filho, vamos. Clarice, não podemos perder tempo. Pegamos o carro e fomos para o hospital. Eu dirigi o mais rápido que podia, enquanto minha avó rezava baixinho, pedindo a Deus para dar mais uma chance para o meu pai. Quando chegamos, minha mãe estava na recepção, chorando tanto que mal conseguia ficar em pé. Assim que me viu, ela veio correndo e me abraçou, soluçando. Clarice, ele quer ver a sua avó. Só ela. Só pode entrar uma pessoa por vez. Disse minha mãe, com a voz embargada. Minha avó entrou na UTI, devagar, segurando a Bíblia com força. Eu fiquei do lado de fora, nervosa, andando de um lado para o outro. Minha mãe sentou num canto, chorando sem parar. Depois de alguns minutos, ouvi o grito da minha avó vindo de dentro do quarto. Não, meu Deus, não. Corri para dentro, mas já era tarde. Meu pai estava deitado na cama, com os olhos fechados. As máquinas ao redor dele apitavam, e os médicos tentavam reanimá-lo, mas não tinha mais nada que pudessem fazer antes de fechar os olhos. As últimas palavras que ele disse para minha avó foram, mãe, que decepção. Minha avó caiu de joelhos no chão, chorando alto. Enquanto segurava a mão dele, eu me desesperei. Comecei a chorar tanto que mal conseguia respirar. Minha mãe veio até mim e nos abraçamos, soluçando juntas. Aquelas palavras do meu pai ecoavam na minha cabeça como um peso impossível de carregar. A sensação era de que o acidente não tinha levado só ele, mas também um pedaço de todos nós. O dia do enterro chegou, e parecia que um peso enorme tinha caído sobre a nossa família. O clima estava carregado, como se o ar fosse mais difícil de respirar. Minha mãe, Amélia, estava um caco. Chorava o tempo todo, segurando um lenço branco como se aquilo fosse a única coisa que ainda a mantinha de pé. Minha avó, com o rosto abatido, estava em silêncio, sentada na primeira fileira, segurando a Bíblia como se buscasse forças para continuar. E eu lutava um turbilhão por dentro, misturando tristeza, raiva e culpa. Quando vi minhas tias, Alice e Nair, chegando, senti o sangue ferver, como aquelas tiveram a cara de pau de aparecer ali. A Nair, principalmente,
que com a língua afiada e as revelações dela tinha transformado tudo numa tragédia. Se ela tivesse ficado calada, o meu pai ainda estaria vivo. Ele não teria perdido o controle, não teria saído daquele jeito, não teria sofrido o acidente. Para mim, ela era a culpada, e eu não ia engolir aquilo. Fiquei olhando elas se aproximarem, e quanto mais perto chegavam, mais nervosa eu ficava. Quando pararam do meu lado, não me aguentei. A raiva explodiu como um vulcão. Levantei e gritei, com a voz cheia de ódio: vão embora daqui, vocês não são bem-vindas aqui. Meu pai está morto por sua causa. Tia Nair, por sua culpa, sua língua maldita destruiu a nossa família. Alice tentou falar alguma coisa, mas eu cortei na hora. Cala a boca. As duas, vocês acham que podem vir aqui e fingir que nada aconteceu? Meu pai está debaixo da terra por causa de vocês. Isso é culpa de vocês. Saiam daqui agora, antes que eu perca a cabeça de vez. Nair me olhou, séria, sem dizer uma palavra. Eu esperava que ela retrucasse, como sempre fazia, mas dessa vez ela ficou calada. Alice também não disse nada. As duas simplesmente se viraram e foram embora, caminhando devagar, com os olhares das poucas pessoas presentes, seguindo cada passo delas. Minha avó, que viu tudo de longe, não reagiu, só continuou sentada, imóvel, como se estivesse alheia a tudo o que acontecia ao redor. Ela não disse uma palavra, nem me repreendeu, nem tomou o lado das minhas tias. Era como se ela tivesse desligado. Aquele dia foi, sem dúvida, o pior dia da minha vida. Enterrar meu pai, e minha mãe tão arrasada e minha avó tão perdida, foi um golpe que eu não sabia se conseguiria superar. Mas, no fundo, a raiva que eu sentia parecia me dar uma força que nem eu sabia que tinha. Uma coisa era certa, eu não ia deixar isso barato. Minhas tias, principalmente a Nair, iam pagar pelo que fizeram. Elas iam entender que as escolhas delas tinham consequências, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. Eu ia me vingar. Aquelas duas sapatonas iam pagar. E a partir daquele momento, minha dor se transformou em um desejo ardente de justiça. Talvez, de vingança. Depois do enterro do meu pai, a raiva dentro de mim se aflecia. Eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser em como minhas tias eram as culpadas por tudo. Aquela tragédia não teria acontecido se a Nair tivesse ficado calada. A Alice também não era santa, sempre defendendo ela. Minha mente estava tomada por uma única certeza. Elas tinham que pagar, mas não era só uma vingança qualquer que eu queria. Eu queria algo que fosse certeiro, algo que realmente fizesse justiça pela morte do meu pai. Foi então que uma amiga minha, a Gisele, me indicou uma mulher que, segundo ela, era especialista em vingança. Clarice, essa mulher é braba, ela resolve. Se você quer justiça, ela vai te ajudar. Só tem que ter coragem e fazer exatamente o que ela manda, disse a Gisele. No meu estado de ódio, não pensei duas vezes. Peguei o endereço e fui até lá. A casa da mulher ficava num lugar bem afastado, quase no meio do mato. Quando cheguei, era fim de tarde, e a luz do sol parecia mais fraca, deixando tudo com um ar meio sombrio. Toquei na porta de madeira velha e, logo, ela abriu. Uma mulher alta, de pele morena e olhos penetrantes, apareceu. Ela vestia um pano vermelho e tinha várias pulseiras que faziam barulho a cada movimento. Pode entrar, filha, ela disse, me olhando como se já soubesse o motivo da minha visita. Entrei e sentei numa cadeira de madeira, enquanto ela ficava de pé, me observando. Contei tudo, cada detalhe, sem esconder nada. Falei do acidente, da reunião, do enterro e da minha raiva pelas minhas tias. Terminei com a voz firme, olhando nos olhos dela. Eu quero justiça. Quero que elas paguem pelo que fizeram ao meu pai. Não é justo elas saírem impunes. Ela ficou em silêncio por um momento, como se analisasse o que eu tinha dito. Depois, respondeu, você quer vingança? Mas vingança não é coisa simples. Menina, você tem que ter certeza. O que você planta, você colhe. Mas, se você está decidida, eu posso te ajudar. Eu não pensei duas vezes. Eu estou decidida. Quero que elas paguem. A mulher então explicou o que seria feito e orientou a levar alguns itens específicos para uma oferenda pesada. Algo que, segundo ela, ia mexer com as forças do outro lado. Mas é questão de dias para as coisas começarem a acontecer. Ela disse,
Com um tom sério, fiz tudo o que ela pediu. Levei os itens, participei do ritual e, quando terminei, senti uma mistura de medo e excitação. Eu sabia que estava mexendo com algo perigoso, mas a raiva era maior que qualquer receio. Para mim, aquilo era justiça. Nos dias seguintes, eu fiquei esperando, ansiosa, confiante de que logo receberia alguma notícia. Passei uma semana inteira em alerta, mas parecia que nada tinha acontecido. 2 semanas se passaram e ainda tudo parecia normal. Comecei a ficar frustrada, mas ao mesmo tempo tinha uma certeza estranha dentro de mim. Era só uma questão de tempo. Alguma coisa ia acontecer. Eu podia sentir. Minha mente estava tomada por pensamentos de vingança. E, a cada dia que passava, eu ficava mais obcecada. Olhava para o telefone esperando uma ligação, vasculhava as redes sociais, tentando encontrar qualquer sinal de que algo tivesse mudado na vida das minhas tias. Nada. Mas eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, a justiça ia acontecer. Era só esperar. E eu estava preparada para assistir cada pedaço disso. Eu estava em casa, olhando o feed do celular, tentando acalmar a ansiedade, quando me deparei com uma foto que parecia um soco no estômago. Minhas tias, Alice e Nair, sorridentes, com malas e passaportes nas mãos, postaram que estavam indo para a Irlanda. Para a Irlanda, de férias. Eu fiquei perplexa. Era para elas estarem pagando pelo que fizeram, sofrendo, arrependidas, mas, em vez disso, pareciam estar vivendo a melhor fase da vida delas. Aquilo estava muito errado. Meu sangue ferveu na hora. Não aguentei. Peguei o carro e fui direto na casa da macumbeira. Entrei lá sem pedir licença, com a raiva borbulhando dentro de mim. Ela estava no mesmo lugar de antes, mexendo em umas velas, quando eu avancei nela, segurando pelos braços. Você é uma charlatã. Minhas tias não só tão vivas, como tão melhores do que nunca. Estão indo viajar para a Irlanda de férias. Isso é o seu trabalho. Você é uma mentirosa. Ela se soltou com uma força que eu não esperava, me empurrando para trás. Olhou para mim com os olhos acesos, como se estivesse cheia de raiva também. Escuta aqui, menina. Quem você pensa que é para vir na minha casa me agredir e me ofender? Você não tem ideia do que está mexendo. Se as suas tias não foram atingidas, é porque elas têm algo que você não tem. Sinceridade e verdade no coração. Ainda tremendo de ódio, gritei, que baboseira é essa? Elas mataram meu pai, e você está aqui defendendo elas. Eu paguei para elas sofrerem. Ela deu um passo à frente, apontou o dedo na minha cara e falou com uma voz que parecia mais grave do que antes. O amor delas salvou elas. Isso mesmo, amor, por mais que você odeie ouvir, o que elas têm é verdadeiro, e a verdade reina. Quando a verdade reina, não há mal que as atinja. Agora, quem criou uma dívida foi você. Você mexeu com forças que não entende. E essas forças cobram. Saia da minha casa. Antes que seja tarde, saia de lá cuspindo xingamentos, mas sem acreditar em uma palavra do que ela disse. Para mim, aquilo era desculpa, baboseira de gente que não sabe o que está fazendo. Se ela não ia resolver, eu ia. Dessa vez, eu mesma ia me vingar. Estava cansada de esperar por alguma força misteriosa. Eu ia acabar com as minhas tias com as minhas próprias mãos. Estava com sangue nos olhos. E nada nem ninguém ia me parar. Cheguei em casa, batendo a porta, minha mente já planejando tudo. Eu não sabia como, mas eu ia fazer aquelas duas pagarem, não importava o que. Naquele momento, a raiva tinha se transformado na única coisa que me movia, e, mesmo com tudo que já tinha acontecido, eu sentia que a verdadeira tempestade ainda estava para começar. Passei o dia inteiro revoltada, sem acreditar no que estava acontecendo, enquanto eu sofria com a perda do meu pai e toda a confusão na família. Aquelas vacas estavam viajando para a Irlanda, curtindo férias como se nada tivesse acontecido. Era demais para mim. A raiva me consumia. Andava de um lado para o outro, sem saber o que fazer, mas a verdade é que o cansaço tomou conta e acabei dormindo. De repente, acordei com um barulho estranho vindo da cozinha. Meu coração disparou. Levantei, ainda meio tonta, e fui ver o que era. Quando cheguei lá, senti um arrepio gelado correndo pelas costas. Tinha um saco enorme em cima da mesa, me olhando fixamente. Os olhos dele pareciam brilhantes, quase como se quisessem dizer alguma coisa. Fiquei paralisada de medo. Ele continuava me encarando, imóvel, até que deu um salto e saiu pela janela.
Tentei segui-lo. Abri a porta correndo para procurar, mas o sapo tinha desaparecido. Era como se ele tivesse sumido no ar. Meu coração estava acelerado e uma sensação estranha tomou conta de mim. Aquilo não era normal. Voltei para dentro tremendo, me sentindo apavorado. Comecei a orar. Desesperado. Meu Deus! O que eu fiz? O que era aquele sapo? Me ajuda. Senhor, mas o medo não passava. Era noite e o estômago começou a roncar. Resolvi preparar um lanche para tentar me acalmar. Fui na geladeira. Peguei o pacote de peito de peru e, na hora que abri, vi uma larva andando ali. Arregalei os olhos e, ao olhar melhor, percebi que várias comidas da geladeira estavam estragadas, como se tivessem apodrecido de uma hora para outra. Soltei o pacote no chão e comecei a tremer. Meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Que praga é essa? Apavorado, saí correndo para ir para o meu quarto. Subi as escadas com pressa, mas pisei em falso. Senti o pé torcer e, antes que pudesse me segurar, rolei a escada abaixo. Quando cheguei no chão, uma dor absurda tomou conta da minha perna. Na mesma hora, percebi que tinha quebrado. Gritava de dor, mas consegui pegar o celular e ligar para minha mãe. Também chamei o SAMU. Chegando no hospital, minha mãe apareceu desesperada. Minha filha, o que está acontecendo? Que bagunça é essa na sua vida? Me conta. Pelo amor de Deus, mas eu não podia contar. Como é que eu ia explicar tudo aquilo? Ela ia me julgar. Dizer que eu provoquei tudo. Que fui atrás de coisa errada. Fiquei calada, apenas balançando a cabeça, enquanto as lágrimas escorriam. Depois de receber alta, não quis voltar para minha casa. Pedi para ficar na casa da minha mãe. Mas, mesmo lá, o medo não me deixava em paz. Comecei a ter pesadelos horríveis. Sonhava com um sapo gigante, feito de fogo, que me encarava com olhos ameaçadores. Ele avançava em cima de mim e eu acordava no meio da noite sufocada, com falta de ar, como se alguém tivesse me apertando o pescoço. Era desesperador. Agora, eu tô aqui, vivendo nesse pavor constante, arrependida até a alma. Será que eu causei tudo isso? Será que é culpa minha? Ou será que são minhas tias? Será que elas são protegidas por alguma coisa? Talvez seja o diabo. Não sei o que pensar. Só sei que tô com medo. Medo de ficar sozinha. Medo do que mais pode acontecer. Preciso de ajuda. De conselhos. Como eu quebro essa macumba? Como saio dessa situação? Não sei mais o que fazer. Se você ficou impactado com essa história e quer saber mais sobre relatos reais e intensos como esse, vem pro meu canal Relatos Vozes da Escuridão. Lá, eu compartilho histórias que tocam fundo, histórias de superação, mistério e até arrependimento. Não esquece de deixar seu like, se inscrever e compartilhar suas opiniões. Obrigado por estar aqui e por me ajudar a sair dessa.